Olá, boa tarde. Que bom estar aqui com vocês de novo para mais uma live de 1 hora de quinta-feira. Muito bom. Hoje o papo por aqui vai ser sobre como administrar o estresse através da respiração. Então vai ser muito legal. Então espero vocês entrarem aqui um pouquinho, lembrando que todos os dias, 12h07, temos 15 minutos de live para vocês por aqui no meu canal, com assuntos diversos para vocês, para a gente trocar ideias sobre técnicas, dicas, leitura, assuntos que são interessantes para que a gente possa começar a enxergar a vida, os nossos comportamentos, hábitos através de um outro paradigma, de outro ponto de vista, e que talvez seja mais interessante do que aquele que você tem observado esse tempo todo. Patizinha, que coisa boa, mãezinha querida, que bom você por aqui. Vai ser bom hoje o papo, mãezinha, vai te ajudar. Vamos falar sobre como administrar o estresse através da respiração. Muito bem. Então, lembrando que vocês podem compartilhar com os amigos através desse aviãozinho aqui embaixo, tá? Então, você pode enviar para as pessoas que vocês gostariam que assistissem esse conteúdo e também clicar no coraçãozinho aqui embaixo para curtir bastante a live, tá bom? Isso traz visibilidade pra gente. Então, hoje nós vamos começar esse bate-papo falando sobre estresse, né? Como administrar o estresse através da respiração. Para isso é importante nós entendermos o que é estresse, né? O que nos deixa estressado, como o estresse, Shirley, como o estresse acontece. Então o estresse, ele nada mais é do que um déficit de energia. Então quando nós estamos com pouca energia para lidar com algo muito desafiador, nós nos sentimos estressados. Então, o estresse é esse déficit de energia. Então, como é que as coisas vão acontecendo para chegar neste ponto, no nível alto de estresse? Então, imagina uma situação, tá? Você tá ali, você viajou de férias, imagina assim. E aí você voltou recarregado, pleno de energia, né? Pronto para dar aquele gás na vida, no trabalho, em qualquer coisa. E aí você chegou e aconteceu algum problema. Vamos supor, bateram no teu carro. Você estava dirigindo e bateram no teu carro. Aí você poxa, acabei de chegar de férias, agora essa chateação, bateram no meu carro e agora eu tenho isso aqui para lidar. Aí você chega em casa e tem uma questão de família para você resolver. E aí você já tá com aquele problema do carro e tem mais aquela situação de família que tá incomodando para resolver. E aí você chega no trabalho e aí no trabalho as coisas não estão tão boas e as pessoas estão complicadas e a dinâmica não tá boa. Aí você vai e fica chateado. O que tá acontecendo? Você foi, recarregou as suas baterias, você se encheu de energia com as suas férias e você foi perdendo energia com cada coisa que foi acontecendo. Se você não fizer nada para reverter isso, e a gente vai ver aqui o que você poderia fazer para reverter isso, mas se você não faz nada para reverter isso, o que acontece é que você vai ficando cada vez mais sem energia, e aí você vai ter que puxar aquela força interna, né? Até às vezes respira fundo sem perceber. Vamos lá, eu tenho que dar um gás, eu tenho que focar nisso, não, eu tenho que resolver aquele problema, não, no trabalho as coisas vão melhorar, mas você não está conscientemente fazendo nada para repor aquela energia que está saindo. Então você estava com um superávit de energia das suas férias e começou a gastar com o ritmo do seu dia a dia, foi gastando, né? Então vamos lá, você estava aqui de energia, e aí você foi gastando, zerou a cota de energia. E aí? E aí imagina que os problemas não param. E aí imagine que mais coisas começam a acontecer. E aí você não estava repondo a sua energia e aí fica doente, ou fica gripado, ou arruma um problema de vesícula, ou uma pedra nos rins, ou um apendicite. E aí o que acontece? Você vai se sentindo cada vez mais impotente, porque você está cada vez mais sem energia e você não está fazendo nada para repor aquela energia, né? Aí quantas pessoas vivem nesse lapso de tempo, né? Dando tudo de si para poder, quando passar um ano, eu tirar minhas férias de novo e repor minhas energias. Cara, isso é viver assim, ó.
em termos de energia, né? Deixa eu gastar, eu gasto o ano inteiro até eu não ter mais do que da onde tirar, e aí baixa a imunidade, e aí se chateia um monte com um monte de pessoas, e aí um monte de coisas na vida não flui direito porque você não vai repondo. Aí as férias. E as férias são como se você botasse a cabeça para fora do mar e respirasse um pouco, né? Conseguisse respirar. Agora eu vou respirar. Pronto, consegui sair daquela onda que foi me levando. Quantas vezes eu já ouvi isso, né? Alunos meus me dizerem que estão sentindo que tem uma onda levando e ele não consegue parar de pé. Que na hora que bota a cabeça para fora, vem outra onda e atropela, né? Então isso é a falta de energia. Então nós vivemos esse tempo todo, né? Entre férias, vivemos entre férias, né? Tentando sobreviver a esse ritmo louco. E a gente entra no piloto automático e obviamente que você vai me dizer assim, eu não tenho tempo para fazer nada. E eu vou te dizer, faça um exercício de respiração, treine conosco na nossa plataforma as aulas de 30 minutos de meditação e respiração, e você vai dizer, eu não tenho tempo. Tá, mas se você não parar para ter tempo, vai chegar uma hora que você vai ser obrigado a ter tempo, porque você vai parar no hospital. E aí no hospital você vai ter todo o tempo da vida para você. Só que aí agora é tarde demais. Às vezes pode ser tarde demais. Então, sabe aquele velho ditado que eu sempre repito aqui, não vai por bem, vai por mal. Então, quanto mais você se cuida, mais você observa esses movimentos de energia, aquilo que te puxa muita energia e aquilo que te traz energia, quanto mais você observa isso na sua vida, mais você consegue manter a tua vida mais equilibrada em termos de estresse. E isso vai te tornar uma pessoa muito mais produtiva. Então, você dizer que não tem tempo é totalmente incoerente. É você não entender, não ter a menor noção do que você está falando. É você dizer assim, não, eu não tenho tempo para poder ficar bem, porque eu tenho muita coisa para fazer. Tá bom, aí daqui a pouco você vai ficar mal e não vai conseguir fazer nada, né? Então, o que adiantou não ter tempo, né? Você se vira e arruma um tempo, porque tempo é uma questão de prioridade. Quando você fala eu não tenho tempo, você está dizendo nitidamente, claramente, com todas as letras, me cuidar não é minha prioridade. É isso que você está dizendo. E não adianta depois reclamar dos resultados, porque foi você que gerou aqueles resultados. Foi você que não quis parar para se reabastecer. Sabe, carro, né? Você fica rodando ali, você enche o tanque e fica rodando. Uma hora o tanque entra na reserva. O que você tem que fazer? Você precisa parar para encher o tanque, né? Mas muita gente fica ali insistindo na reserva, né? Até não dá mais, até que pifa o motor. Somos nós. Então, assim, na verdade, o ideal, né, em se falando de veículo, é que você nem deixe chegar na reserva. Já sabemos que chegando na reserva, você está piorando o funcionamento do carro. E será que com o nosso corpo não é a mesma coisa? Será que se você só enche o tanque, né, só se reabastece de energia quando o tanque está lá na reserva, isso vai ser saudável para você? Ó, de novo, você está ali em picos, né? Encho meu tanque, passo férias na Europa, viajando, aproveitando um monte e desgaste, quando eu volto, desgaste, eu fico desesperado pela próxima viagem. Ué, não precisa, sua vida pode ser férias, a vida inteira, né? É só você lembrar de tirar um pouquinho de cada dia para cuidar de você. Então você vai estar sempre bem, vai estar sempre bem disposto, você vai estar sempre com mais energia para lidar com os desafios do dia a dia. Então, voltando lá ao exemplo do carro, né? O ideal, sabemos que é deixar o tanque quase cheio sempre, né? Então, deixa que esvazie um pouquinho até a metade e aí depois você enche de novo antes de chegar na reserva. E é assim que a gente deve cuidar da nossa vida, da nossa energia. Você não vai esperar acabar toda a sua energia para agora procurar desesperado um tratamento, né? Ou um remédio, ou uma prática de meditação para eu repor minha energia. Não, você tem que viver na manutenção. Isso tem que ser feito como uma manutenção, né? Sempre colocando mais energia. E por isso é tão importante, tantas pessoas hoje, tantos empresários, tantos executivos, tantos CEOs, tantos atletas fazem meditação, porque eles descobriram
que isso mantém um nível alto de energia. Então, o estresse, ele é diminuído bastante, né? Claro que estresse nós sempre vamos ter, e o estresse bem administrado é positivo, porque ele te estimula a seguir em frente, né? O estresse é aquele desafio que faz você tá ligado, procurar outras saídas, ser mais dinâmico, não se acomodar. Isso é positivo, né? Porque se nós nos acomodamos, você começou a morrer, né? Porque a vida é transformação constante. No momento que você para e não faz mais nada, você tá dando um sinal assim para a natureza: vocês não precisam mais de mim, eu não tenho mais nada para fazer aqui nesse planeta, então faz o que quiser, né? Então você tá dizendo que tanto faz para você viver ou não, quando você se acomoda. Mas se você sempre tem um objetivo, sempre tem uma meta, sempre tem algo que você queira realizar, não importa o que, pode ser uma viagem, pode ser ajudar uma instituição, pode ser um projeto, pode ser qualquer coisa. Você está sempre mostrando para você mesmo a importância que a vida tem. Aquilo te mantém motivado para viver, né? E aí, isso também vai te gerar um pouquinho de estresse, que vai alimentar essa motivação. Então, um pouco de estresse é necessário. Um estresse bem administrado. O que é ruim é o estresse mal administrado. O estresse quando você não está percebendo que a sua energia está só saindo e você não está repondo no mesmo ritmo que deveria. Então, como é que nós fazemos essa reposição de energia para que o estresse não comprometa a sua saúde, o estresse não comprometa as suas relações, o estresse não comprometa o seu emocional, o seu psicológico? Tem várias formas, todas elas relativas a você parar tudo e olhar um pouco para você. Então você pode parar para fazer uma caminhada, parar para ir no mar dar um mergulho, se você mora perto da praia, isso, claro, no mínimo umas 3 vezes por semana, né? Não deixa a energia ir embora toda. Sair com os amigos para conversar, tá com pessoas que você gosta. Agora, o melhor é um pouquinho de cada coisa, né? Porque cada coisa vai te suprir de uma forma. Fazer práticas de meditação e de respiração, de descontração, porque quando você treina a descontração, você libera o estresse acumulado naquele momento. É como se você desse um reset no seu corpo. E aí, se você faz depois de uma descontração, uma meditação, nossa, é uma quantidade absurda de energia interna que você gera, porque para meditar precisa de energia. E é por isso que a gente também faz as técnicas de respiração junto, porque respirar é aumentar a quantidade de energia no seu corpo. E a maioria das pessoas respira pessimamente, né? Ninguém aprende a respirar, né? As pessoas respiram porque é a função automática do organismo e acham que tá tudo bem, né? Tô respirando, tá tudo ótimo. Não, existem formas mais conscientes de você respirar e muito mais sofisticadas para desenvolver determinadas funcionalidades do seu organismo, para aumentar incrivelmente a sua capacidade de concentração, de foco, aumentar a sua energia interna, né? Porque o simples fato de respirar, eu estou aumentando a energia. Se eu respiro melhor, eu aumento mais ainda essa quantidade de energia. Então, você parar para fazer esses exercícios, não faz nem sentido a gente estar discutindo isso aqui. Tipo assim, tinha que ser a mesma obrigatoriedade, né, que você sente de escovar os dentes quando você acorda, é parar para fazer um exercício de respiração, né? Não deveria, né, estar tendo de provar por A mais B quanto isso é importante. É básico. É uma questão básica, né? E infelizmente o ser humano foi colocando a atenção tão daqui para fora a vida inteira que foi se desconectando cada vez mais dele mesmo, né? E esquecendo que essa máquina aqui, se for bem trabalhada, se tiver com um tanque cheio, pode trazer para você resultados incríveis. Então, primeiro de tudo é a gente entender o estresse dessa forma, entender que o estresse é um déficit de energia. Então, quanto mais estressado você tá, significa que muito menos energia você está colocando para dentro. Então, naquele momento, você tem que parar tudo e pensar, como eu estou vivendo? O que eu estou fazendo da minha vida? Qual é a minha rotina? Em qual momento dessa rotina
eu tô aumentando a minha energia, eu tô fazendo algo que me dá prazer, algo que me deixa feliz. Em qual momento do meu dia isso está acontecendo? Porque se isso não estiver acontecendo, você só está tirando energia. E tá feliz não é só uma sensação, tipo, aconteceu alguma coisa, eu estou feliz. Não, é uma questão de você se sentir bem internamente. De ser uma felicidade, não aquela felicidade momentânea, mas um bem-estar, uma sensação mais profunda de bem-estar. Então você tem que estar se sentindo assim. Vocês sabem que eu já tenho mais de 20 anos, né, de The Rose Method e de prática. E hoje, né, com esse tempo todo praticando todas essas técnicas, não só de meditação, de respiração, né, quando eu entro numa situação de estresse muito forte, assim, por muitas coisas se acumulando ao mesmo tempo, por exemplo, agora é um período que está um pouco estressado a mais, fora do normal. Por quê? Porque é aniversário da escola, aí a gente tem que organizar um monte de eventos. Eu gosto, né, junto com a equipe também gosta de organizar um monte de eventos, de chamar ex-alunos, de fazer um monte de coisas para os alunos diferentes, para que a gente possa estar todo mundo junto. E aí junta com um monte de outras coisas que estão acontecendo na vida, como por exemplo, né, tem aniversário do Edu, tem obra no Edu, tem o aniversário da escola, tem dia dos namorados, então junta um monte de coisas acontecendo ao mesmo tempo, alunos que eu gosto de estar junto, de conversar, de dar atenção, de ajudá-los nas questões dele, você fica um pouco perdida. Aí o que eu percebi? E foi muito engraçado isso. Eu não estava conseguindo parar para fazer a minha prática diária, porque eu comecei a ficar muito, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e não parei para praticar. Aí eu parei numa hora para dar uma aula, e um pouquinho antes eu fiz uma respiração profunda, com a intenção de me observar. E eu percebi que o meu corpo estava pedindo uma prática, desesperadamente, né? Isso acontece quando você entra num ritmo muito grande de prática, o corpo começa a falar com você. E aí eu falei, não, eu preciso parar tudo e praticar. E aí a gente tinha combinado que alguns instrutores na minha equipe ia dar as aulas para que a gente sempre gosta, né, de fazer aula um do outro para ver como é que tá e dar feedbacks e tal. E aí a gente tinha combinado essa semana que eles iam dar algumas aulas e eu ia assistir e eu falei assim, ótimo, momento perfeito, porque eu vou fazer a aula com eles. E aí eu fiz as aulas com eles 2 vezes essa semana, né? A minha prática às vezes é um pouco menor, a aula com eles é 1 hora de duração. E eu pensei assim, gente, eu fiquei 3 dias sem fazer uma prática boa, decente, e eu já estava aqui desesperada. Imagina uma pessoa que não faz uma prática nunca, que não para respirar nunca. E eu fiquei pensando assim, caramba, né, as pessoas, como elas conseguem lidar com a vida, com o dia a dia, com as coisas, com tanto assim, tão no modo sobrevivência, sabe? Com tão pouca energia, com tão pouca combustível, com tão pouco combustível para fazer as coisas acontecerem. Porque na hora que você faz a prática, você reseta tudo, né? O corpo se solta porque vai acumulando tensão, né? De todo o estresse que você está tendo, você vai acumulando tensão, essas tensões vão enrijecendo articulações, músculos, você perde flexibilidade, você perde resistência, você perde agilidade, então fica muito mais fácil quebrar qualquer coisa. E aí essa sensação de desconforto físico vai se refletindo para uma sensação de desconforto emocional, porque aí começa a enrijecer o emocional também. E aí você fica impaciente, intolerante, você fica chato, né? E aí isso vai sabotando o mental, porque começa a ficar tudo nublado. É um efeito em cadeia. E aí chega uma hora que não tem como. Você vai entrar numa depressão, você vai arrumar uma doença, você vai arrumar um monte de problemas com um monte de pessoas, porque você não vai ter paciência para falar com ninguém, e por aí vai. Então eu fico pensando, caramba, eu fiquei 3 dias sem praticar e eu senti que eu já estava dando curto-circuito. Eu que pratico há 20 anos, imagina quem não pratica nunca. Então, assim, é pro resto da vida, porque é a nossa forma de fazer uma manutenção, de sustentar um nível de lucidez
show, um nível de conforto emocional maravilhoso. O corpo sempre ágil, sempre flexível, sempre disposto, sempre resistente. Então, sabe, desequilibra, mas não cai, sabe? Então, quando você não pratica, quando você não tem esses hábitos que vão colocando energia, por que a prática te traz energia? Porque o corpo se solta, o corpo se movimenta. Quando você se movimenta, movimento é energia, né? Porque lembra da água no moinho, né? Aquilo vai acelerando o movimento da água e que gera energia. É a mesma coisa no seu corpo. Você tem vórtices de energia espalhado pelo corpo inteiro, que são chamados chakras, né? Vocês já ouviram falar disso por aí? E quando você se movimenta, você faz essa energia circular por esses chakras, que são como se fossem redemoinhos. E aquilo vai girando com mais intensidade quando você se movimenta de forma inteligente e vai liberando energia para o corpo inteiro. Isso é totalmente perceptível. E aí você vai sentindo, aí você junta o movimento, né? Força, flexibilidade, alongamento com o respiratório, que vai fazer com que muito mais oxigênio penetre pelas vias aéreas, melhorando as trocas gasosas, fortalecendo os seus pulmões, oxigenando o cérebro. E aí, junto com aquilo, você treina a concentração, você descontrai. Cara, quando acaba uma prática, você fala assim, uau, né? Posso tudo. Agora eu posso tudo. Você se sente uma pessoa poderosa. Porque é isso que uma prática te traz. Uma prática que permite você colocar tudo em ordem, sabe? Reorganizar toda a sua estrutura interna. É isso que a gente ensina. Então, quando você não faz isso, você nunca para reorganizar tudo. Você vai dar uma corrida, é ótimo, é bom, é melhor do que nada. Você vai dar um mergulho no ar, renova. Mas certas coisas mais profundas tem que ter uma manutenção constante. E isso vai fazendo com que a tua forma de perceber as coisas e perceber a você mesmo vá mudando instantaneamente, diariamente. A cada instante é uma percepção diferente, a cada instante é uma ficha que cai, a cada instante é uma coisinha em você que você percebe, acho que é isso. Então, não dá para parar nunca, sabe? Cuidar da gente? Como assim parar em algum momento de cuidar de você? Não faz o menor sentido. Você precisa desse corpo para viver bem, né? Se esse corpo não estiver bem, tudo que você estiver fazendo através dele vai ser ruim, vai ser mais ou menos, entende? Não vai funcionar 100%. Agora, se o corpo está funcionando 100%, tudo que você fizer através dele vai ter 100% de resultado. Não tem como ser diferente, sabe? E aí muda absolutamente tudo na sua vida. Até e principalmente a sua autoestima e a autoconfiança. A sua capacidade de estar seguro em você mesmo. Estar tranquilo dentro de você. Por quê? Porque você está cuidando dessa estrutura que é o seu templo de evolução. Você evolui aí dentro, né? Então, se tá tudo cheio de teia de aranha, empoeirado, velho, mal cuidado aí por dentro, é assim que vai ser a sua percepção do mundo, limitada, né? Mas se você cuida, né, tá limpando sempre os vidros para que fique tudo limpinho, né? Tudo bem cuidado, né? E quanto mais cuidado, mais claro fica, né? Mais clareza, poxa, aí sim a sua experiência de vida muda completamente. Deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui. Mas dá pra gente ficar aqui, ó, falando 4 horas disso. Deixa eu ver aqui, Thaís tá falando, fiz uma aula com a Thaís hoje. Ela deu a minha aula das 8 da manhã, porque fazia tempo que tem vários níveis de aula, né? Então tem a aula que é mais avançada e fazia tempo que ela não dava uma aula avançada. E eu falei, tá, você dá a minha aula hoje, que eu vou fazer a aula com você. E aí ela deu uma aula maravilhosa, né? E eu fiz uma ontem, então tô com a minha cota de energia, ó. Então eu fiz uma aula ontem de noite com a Cris, que foi incrível. Fiz outra hoje de manhã com a Thaís, que foi maravilhosa. E já tô me sentindo outra pessoa, sabe? E eu sinto que como ainda a festa da escola tá pra chegar e tem muita coisa pra agilizar, eu tenho que praticar muito essa semana pra que a gente não permita que o esforço nos canse,
sabe? Porque é exatamente isso que acontece com a maioria das pessoas. O esforço de fazer as coisas acontecerem vão nos cansando, vão tirando a nossa energia. E isso vai acontecer com todo mundo, independente se você pratica ou não, né? Porque eu pratico que as coisas não vão me cansar, que não vão me preocupar de leve, não no sentido assim de que, ai meu Deus, tem festa. Não, mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que programar aquilo, eu tenho, sabe? De você estar cuidando de todos os detalhes. Isso tira energia, obviamente, vai tirar. Mesmo que você lide numa boa com tudo isso. Mas são coisas que você está tendo que fazer, que realizar. Então está tirando energia. Então se tem muita coisa para te tirar energia naquele momento, é importante que você esteja fazendo muitas coisas para colocar energia para dentro nesse momento, né? Ontem, por exemplo, foi muito engraçado, porque o Edu acordou, foi dar as aulas dele, que ele é personal trainer, né? Então ele foi dar as aulas dele. E aí eu acordei e aí eu falei, Gaia, vamos sair para dar uma caminhada, porque essa semana com todas essas coisas para agilizar eu não tinha conseguido caminhar com ela ainda, né? A gente desceu, brincou ali embaixo um pouquinho, fiquei um pouquinho com ela ali no parquinho, dei uma descontraída, mas não foi a nossa caminhada de 1 hora que eu gosto de fazer com ela. E aí na hora que eu tava botando a roupa, chega o Edu, ai amor, vamos ver piso comigo, eu tenho que ver piso, não sei onde e tal. Eu com a roupa no meio do caminho. Aí eu falei, tá, eu ia dar uma volta com a Gaia, mas tudo bem. Então, aquele momento que eu ia ter de refresh, não tive. Mas eu consegui ter ele à noite, sabe? Então, fazendo a prática da Cris. Então, é importante a gente estar atento a isso, a esses movimentos. Porque a tendência é você deixar para depois, para depois, para depois, para depois. E você não faz nunca. E chega uma hora que você pifa. Porque você não parou para cuidar de você, você não parou para colocar mais energia para dentro. Deixa eu ver aqui o que a Thaís está falando. Sinto a mesmíssima coisa. Quando eu não tenho muito tempo, faço nem que seja uma prática de 8 minutos. Faz toda a diferença na vida. Cara, 8 minutos que você presta atenção na sua respiração, que você dá uma esticada para lá, para cá, faz uma torção, dá uma liberada naquelas tensões do corpo, descontrai e treina uma meditação, cara, é luxo. É luxo. Sabe? Imagina, tem gente que não faz isso nunca na vida, né? E imagina, e isso eu quero que vocês pensem aí, imagina o seguinte, você pratica sempre. Sempre você tá com mais energia, mais energia, mais energia, mais energia, mais energia. Mesmo que alguma coisa te tire energia, você não tira toda, porque você tá sempre repondo, né? Não é o tempo todo que a gente tem que estar gastando energia. Então, você vai estar sempre no superávit, você vai estar sempre com mais. E imagina quem nunca faz isso. Então, viaja nas férias, aí gasta o ano inteiro energia, 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 energia. Um fim de semana ou outro faz uma coisinha boa, legal, viaja, passa com os amigos, legal e tal, faz uns passeios, e aí gasta energia, energia, energia. Então, percebe o movimento? Você está muito mais perdendo do que repondo. Então, você ganha um pouquinho e perde um monte. Ganha um pouquinho e perde um monte. Ganha um pouquinho e perde um monte. Daqui a pouco, onde é que você vai estar? No fundo do poço. Enquanto que se você está sempre praticando, você coloca um monte, perde um pouquinho, coloca um monte, perde um pouquinho, coloca um monte, perde um pouquinho. E não tem fim. Perceba a distância entre essas duas pessoas em termos de energia, de saúde, de vitalidade, de lucidez, de disposição, de tudo, né? Tudo na vida dessa pessoa vai se organizando muito melhor do que nessa daqui. Talvez até possa ter conquistas, porque ela está colocando esforços em algumas direções, perdendo de outros. Mas vai chegar uma hora que aquilo não vai compensar mais. Eu conheço pessoas e eu tenho alunos maravilhosos, inclusive que eu dou consultoria e trabalho junto, né, e cursos que nós fazemos, e que disseram para mim isso. Eu passei a minha vida inteira pensando, por exemplo, em só crescer o meu patrimônio. E hoje eu vejo que eu estou escrava do meu patrimônio. Eu não fiz nada por mim. Né? E agora eu tenho que ficar administrando um monte de imóveis, fazendo um monte de ginásticas financeiras, cuidando de gastos, de custos, de despesas, disso tudo, e não vivo mais. Então, cara, é importante você ter dinheiro, é fundamental. A gente tem que estar focado em ganhar dinheiro, mas só ganhar dinheiro, e aí? Se você não puder usufruir, não vai adiantar. Né? Não puder ter tranquilidade para usufruir daquelas conquistas suas, né? Ou porque você ficou doente, ou porque está escravo daquele castelo, né, de areia que você construiu. Então, é muito importante você parar para se cuidar. É fundamental, é necessário,
Precisa fazer isso, sabe? Porque a energia que você está perdendo está te desgastando fisicamente, emocionalmente e mentalmente. O estresse, quando chega num ponto muito alto, ele é emocional, né? Tudo começa no emocional. Então, quando ele chega num ponto muito alto, ele começa a se somatizar no corpo físico na forma de N doenças, né? E aí? Você ainda precisa disso? Você já está sem energia, ainda precisa ficar doente? Né? Mas se ficar, foi você que gerou isso, porque você não parou para cuidar daquilo que estava acontecendo. E aí a França está falando, quem nunca praticou não percebe. Pois é, você só percebe a partir do momento que você muda o seu comportamento, total. Eu vou te dizer, França, que tem uma frase que nós falamos que é assim. Você pode achar exagero, tá? O que eu vou te dizer, mas eu te prometo que é exatamente isso que acontece. Quando você faz uma prática, é como se você evoluísse, uma prática bem feita, completa, né? Como algumas que existem por aí, não são só as nossas que são boas, né? Mas cuidado, olhe bem por onde que você vai, estude, se informe, porque o que tem de gente, ó, querendo se dar bem em cima do boom do momento, né? Tá cheio de gente por aí. Então você tem que estudar para saber se você tá nas mãos de um profissional sério. Mas se você estiver nas mãos de um profissional sério, estiver fazendo uma prática realmente poderosa, bem feita, aquilo te permite uma evolução de milhares de anos em uma década. Lembra do que eu fui falando? Imagina se todo dia você está colocando energia para cima, para dentro. Todo dia. Quem será você daqui a 10 anos? Quais serão as suas habilidades, as suas capacidades? E não tô falando assim externo, tá? Tanto externo, né? Porque às vezes parece que tá todo mundo igual a todo mundo. Mas internamente, a sua compreensão da vida, de você mesmo, as suas percepções, a forma de você entender o mundo, as pessoas, os relacionamentos, o que você pode conquistar, o que você não pode conquistar, quais são as suas falhas, né? O que você pode aprimorar em você, que é para a vida inteira que a gente vai estar fazendo esse trabalho. O quanto que isso se difere de uma pessoa que não pratica nunca. Então, tô falando em termos de evolução interna, tá? Então, é uma evolução de milhares de anos em uma década, que enquanto esse aqui tá vivendo a vida daqui para fora, só gastando energia, só tentando resolver os problemas que aparecem, né, com planos, objetivos, mas sem muita conexão interna, esse aqui vai mergulhando cada vez mais dentro dele, mais dentro dele. Imagina daqui a 10 anos a diferença de compreensão dessa pessoa para essa. De tudo, de absolutamente tudo. É muito grande, é muito grande. Então, a capacidade dessa pessoa aqui gerar resultados na vida como um todo, tá? Não tô falando numa direção, porque numa direção qualquer um foca energia e vai, né? Mas na vida como um todo, de trazer a vida inteira junto ali, num equilíbrio, esse aqui vai ter muito mais possibilidades do que esse aqui que tá com pouquíssima energia, então ele tem que escolher para onde ele direciona a energia dele, né? Porque senão não vai rolar. Então, eu te digo, se 10 anos, né, equivalem a uma evolução absurda, se você estiver sempre praticando, sempre se cuidando, sempre treinando a sua respiração, treinando meditação, movimentando o seu corpo de uma forma inteligente, uma prática equivaleria a quanto? Pensa aí. Uma prática, um momento que você pare de 1 hora para fazer uma prática bem feita, com treinamentos respiratórios profundos, com meditação, com descontração, aquilo já te dá um peteleco assim, ó, de algumas décadas para frente. Uma prática. Agora imagine isso todo dia. Cara, tá aí pro mundo usufruir e as pessoas estão preocupadas com outras coisas, né? Aí já lembro de novo John Lennon. A vida é aquilo que acontece enquanto você está preocupado fazendo outros planos. É isso. Então, é fundamental, sabe? É o mínimo que você pode fazer por você, é pegar esse conhecimento que já tá aí, foi deixado há milhares de anos, não foi à toa, não se perdeu, não foi à toa,
para que você possa transformar a sua própria experiência de vida, ter uma outra experiência de vida completamente diferente. E se cada um fizesse isso, imagine o que seria a sociedade como um todo. Imagina aonde nós estaríamos como sociedade, como indivíduos. Em que ponto de compreensão de absolutamente tudo? O mundo seria outro, porque o mundo é um reflexo do que nós somos. Então, se você não consegue mudar você, a gente não tem como mudar mais nada. Porque o mundo só vai se modificar a partir da modificação do interesse real de transformar-se, cada um, né? Do interesse real de transformação de cada um. Então, se nós não tivermos esse interesse, essa predisposição, essa vontade, a tendência é que as coisas continuem como estão, então só piorem, né? Então, é fundamental. Deixa eu ver o que vocês estão falando mais aqui. Pois é, isso aí, Franci. Thomas, saudades das práticas de 2 horas. Poxa, Thomas King, pois é, né? São maravilhosas. Mas você sabe que a gente tem as aulas de monitoria, né? Que eu dou só para os instrutores. Não chega a 2, mas vai 1h30. Mas tá aí, a gente pode fazer um aulão de comemoração do aniversário da escola, ó, mais ideia. Um aulão de 2 horas, curtir, super curtir. É isso aí. E aí, mamãe falando aqui, preciso fazer isso imediatamente, cuidar mais de mim. É isso mesmo, mãezinha. Ah, Silma, minha sogrinha querida, eu acho que a minha internet está ruim. Acho que sim, Silma, porque aqui acho que está tudo direitinho. A Paty, que é aluna daqui da gente. Amo vocês, meus instrutores, meus exemplos. Sempre inspiram promovendo estilo e qualidade de vida. Obrigada pela presença de cada palavra, da atenção, da escuta e pelos sorrisos. Ah, Patizinha. Agora vou para a escola respirar com a galerinha. É a parte da aula para crianças. Fazer uma contação de história e inspirar também, pois é o que alimenta o aprendizado. Com certeza, Pati. Né? A gente tem que... Olha só que coisa interessante, né? Quando você respira, a primeira coisa que você faz é uma inspiração, né? Então vai lá, para aí agora e desfrute da inspiração, mais lento que você puder. Tipo assim, ó. Devagar, vai enchendo até não poder mais. Aí faz uma pausa com os pulmões cheios. Agora solta o ar devagar. Tá com vontade de inspirar? Inspira de novo, bem lento e bem profundo. Presta atenção aqui, ó, no tato do ar entrando pelas narinas e como vai crescendo a caixa torácica, se expandindo na hora que o ar tá entrando. Vai lá, faz de novo. Enche tudo e para com os pulmões cheios. E aí solta devagar. Vamos fazer mais uma vez. Vai lá, bem profunda, atenção aqui e vai acompanhando o tato do ar mergulhando lá dentro. Pausa com os pulmões cheios. Olha a pausa como é gostosa. E solta. Você já sentiu a diferença, eu tenho certeza. Porque eu já senti aqui. Então percebe, a gente fez 3 inspirações profundas e já deu um barato. O que é esse barato? São as sinapses se organizando. São as informações internas se organizando. É seu emocional estabilizando. Com uma simples inspiração. E olha que coisa incrível, né? Olha como é que são as palavras, né? A língua portuguesa é riquíssima. Você inspira profundo. E quanto mais você inspira profundo, mais você se torna uma pessoa inspiradora. Olha que coisa legal, né? Você ter a capacidade de inspirar as pessoas porque você está inspirada, né? Você inspira profundo, você respira com qualidade, com consciência. Então você vai tendo o poder de inspirar as pessoas à sua volta. Foi o que a Paty escreveu aí que me lembrou disso. Então, torne-se uma pessoa inspiradora, né? E para isso você precisa inspirar muito, muitas vezes por dia, com consciência. Não é fazer essa respiração medíocre que as pessoas fazem normalmente e acham que está tudo certo, né? Isso não é nem respirar,
Por isso que vai dando curto-circuito em tudo. Você não está oxigenando. Mas tá aí, é de graça. O ar tá abundante para todo mundo. Enquanto a gente não acabar com o planeta, tá aí, sobrando para todo mundo. Então, use e abuse da sua respiração. Ela é a chave para a nossa evolução. Vou repetir. A sua respiração é a chave para a nossa evolução como indivíduos. A compreensão de nós mesmos, a compreensão do mundo, das coisas à nossa volta. Quanto mais você respira conscientemente, mais energia você coloca para dentro. Quanto mais energia, mais evolução. Não há evolução sem energia, né? Por que o mundo evolui? Porque tem o sol lá em cima, né? Então, a planeta vai absorvendo a energia do sol e vai evoluindo. Tudo que está nele vai evoluindo, inclusive nós. Só que você pode acelerar a sua evolução sozinho. Você não precisa do planeta só para acelerar a sua evolução. Porque no ritmo natural do planeta, ela vai levar milhares de anos. Lembra que eu falei de uma prática? Mas se eu usar as ferramentas que estão à minha disposição aqui e agora, eu posso criar um outro ciclo evolutivo, num outro ritmo na minha vida. Porque a vida é minha. Eu que vivo a minha vida, né? Então eu posso determinar a qualidade da minha vida porque ela é minha, ela não é de outra pessoa. E a gente não entende isso, a gente se coloca como vítima das circunstâncias. Mas por aí, a vida é sua, né? Você é vítima dos outros. Quem está fazendo as escolhas para que a sua vida seja desse ou daquele jeito é você, não é mais ninguém. É você que está fazendo as escolhas o tempo todo. Então, quanto mais profunda a sua respiração, quanto mais oxigenação, mais clareza mental, melhores escolhas. Então, as suas escolhas serão no outro nível, no outro patamar, colocando em prioridade outros interesses muito diferentes, talvez, dos interesses que você tenha hoje. E por isso você se transforma e evolui quando você pratica, porque você vai se transformando mesmo numa outra pessoa, com outras compreensão da vida, com outros pontos de vista. Então, faz toda a diferença. Deixa eu ver o que a Paty está colocando aqui, que falou que ia lá inspirar a galera. Isso aí. A Franci. Eu já sinto a diferença quando estou com amigos. Pratico todos os dias 2 vezes. Que show, Franci. É isso aí. A Silma voltou, a Shirley que está aqui praticando com a gente agora. Senti falta de você na aula hoje, Shirley. Será que o bebezinho acordou de novo? Mas é isso. Voltando um pouquinho mais ao assunto do estresse, da falta de energia, né? Então, lembra que eu falei que o estresse é um déficit de energia. Quanto mais energia você coloca para dentro, mais facilmente você administra o estresse. Agora, o que acontece que é muito interessante é assim, o ser humano, ele tem uma tendência, o ser humano é uma coisa, né? Mas ele tem uma tendência assim, ó, quando tá tudo ruim, eu vou desesperadamente querer fazer tudo que eu nunca fiz. Então agora eu vou praticar, eu vou caminhar, eu vou pra praia, eu vou dar um mergulho, eu vou ver meus amigos e vou cuidar para que fique tudo bem. Aí fica tudo bem. Aí tá tudo bem, e aí ele não precisa mais se caminhar sempre, né? Não precisa estar sempre com os amigos, porque tem muito trabalho aqui pra fazer. Não precisa ir pra praia no fim de semana, ou dar um mergulho em qualquer momento, porque tem aqui essas coisas pra adiantar, eu vou adiantar. Aí o que acontece? Quando tá tudo bem, você começa a não cuidar mais, porque tá tudo bem. Então acho que também praticar todo dia é besteira, eu não tô com tempo pra isso. E aí você deixa de fazer tudo aquilo que você estava fazendo e te colocou naquele patamar lá em cima. E aí pronto, aí você vai desorganizando, não vai percebendo tanto no início, porque ainda tá com muita energia. Aí quando você percebe, já tá lá embaixo, já tá cheio de coisa que desandou. E agora você vai correr para apagar o incêndio. E nós fazemos isso o tempo todo. O ser humano está o tempo todo apagando incêndio. Por que a gente tem que ficar apagando incêndio? Por que você não pode entrar num patamar de estabilidade física, emocional e mental e manter aquilo para o resto da sua vida? Claro, com pequenas oscilações, porque se nós fôssemos perfeitos, ninguém estaria aqui. Tinha todo mundo batido asinha por aí, né? Então, óbvio que não dá para ser perfeito, de estabilidade o tempo todo, né? Mas com pequenas oscilações, não precisam ser grandes oscilações. Pequenas oscilações, fáceis de administrar e de colocar no eixo, né?
E o De Rose, ele tem uma frase maravilhosa que ele fala assim: o universo evolui em ondas, né? Então o universo evolui assim. Uma hora tá tudo bem, outra hora não, pode ter certeza que você não vai sentir que as coisas estão tão bem. E aí daqui a pouco vai ficar tudo bem de novo e depois não tão bem. E por aí vai. Só que se já sabemos que o universo evolui em ondas, nós temos que ter uma consciência maior não de manutenção, mas de acumulação de um estado emocional ok, de um estado financeiro ok, de um estado físico ok, uma consciência maior disso, para que quando essa evolução bater, né, do próprio universo, né, de quando as coisas estão bem ou estão ruins, você não oscilar tanto, né? Você fica ali no meio, oscilando ali no meio. Por exemplo, quem tinha uma situação mais estável emocionalmente, financeiramente, fisicamente antes da pandemia, quando entrou a pandemia, talvez você tenha ficado aqui. Por exemplo, foi o que aconteceu com a nossa escola. Então eu tinha acabado de fazer uma mudança de escola, né? A gente gastou grana, mas foi uma despesa bem administrada. A escola está com um custo muito menor. 2 meses de uso, veio a pandemia. Mas os nossos custos tinham se reduzido para menos da metade. Então, na hora que veio a pandemia, a oscilação foi pouca. A gente sentiu pouco, porque estava preparado para aquilo. Emocionalmente, se você está bem, na hora que vem a pandemia, a oscilação é pouco, porque eu tô num processo de estabilidade do meu emocional já há algum tempo, então essas coisas não me tiram do eixo. Se a sua saúde tá bem, você não vai logo pegar uma doença e cair duro de cama e ter problemas, né? Então, tudo fica mais tênue, tudo fica mais suave. Se você está com tudo mais cuidado, né? Não é nem tanto organizado, é cuidado, com um olhar de cuidado para cada setor da sua vida. Claro que às vezes você vai perder a mão. Claro que às vezes algo vai sair, né? Isso, como eu falei, né? Se eu não tô atenta, essas 2 últimas semanas foram semanas de muita coisa. Eu poderia ter me desequilibrado bastante ali do eixo, mas eu já tô mais esperta para saber como não deixar isso acontecer. E isso é erro e acerto o tempo todo, mas é principalmente o seu esforço de autossuperação sobre aquilo, seu esforço de conseguir estar acima dessas coisas, de cuidar do seu emocional de forma que você não se abale com qualquer coisa, de cuidar do seu financeiro de forma que se ele se descontrolar, que não seja muito, de cuidar da sua saúde física, de modo que se vier uma pandemia, você ainda está bem ali, ainda está saudável. Então não deixar para fazer as coisas quando a situação está crítica, porque a maioria das pessoas faz isso, né? Deixa para fazer as coisas quando a situação está crítica. É engraçado porque ontem mesmo eu estava falando, eu já mostrei aqui para vocês um livro do De Rose, que é o Tratado de Yoga, né? Que é gigante, que tem telemarketing, uma hora dessas. Aliás, nenhuma hora é hora de telemarketing, né, gente? Então eu já falei para vocês do livro dele, que é o Tratado de Yoga, que é enorme, que tem 8 livros ali dentro. E um dos livros tem um nome maravilhoso, que se chama Faça Yoga Antes que Você Precise. Porque o yoga, né, que vem todas essas técnicas desse acervo ancestral que a gente usa, não é para tirar você do fundo do poço. O yoga é para manutenção. É para pegar você que tá aqui, ó, ok, e jogar você para muito ok, né? Não é terapia, não é remédio, né? E muita gente usa assim, não é algo para você fazer quando tá desesperado. É algo para você fazer quando tá tudo bem. Claro que quando você tá numa situação mais crítica vai te ajudar, vai, mas não é para isso, né? Ele é para que você possa tá cada vez melhor e não te trazer do fundo do poço para normalidade. Não é isso. Isso é a tua responsabilidade de estar com a tua vida mais administrada e bem cuidada para estar numa faixa ok de normalidade. Agora vamos trabalhar uma ferramenta que vai te jogar daqui para cima, né? Porque é para lá que a gente quer ir, não é para cá, né? A gente quer ir para lá. E é isso que o yoga faz. Então, quando você praticar porque tá desesperado, precisando,
passou um pouco a data, né? O importante é você começar agora. Quando tá tudo ótimo, quando tá tudo maravilhoso, é aí que a gente vai tratar de dar um jeito de ficar melhor. Porque é exatamente assim que você vai conseguir que quando venha uma oscilação grande, né, dessa evolução do universo, você não sinta tanto. Por quê? Porque você está num ponto ótimo de tudo. Você não está num ponto normal. Porque num ponto normal você vai ser jogado para lá e para cá. Se eu tô aqui em cima, né, eu desço um pouquinho aqui, mas não tanto. Então, é muito interessante a gente ter essa consciência, né, de não deixar as coisas piorarem para tomar uma atitude. Nós temos a tendência a agir assim. Então, você tem que tomar atitude já, enquanto nada piorou ainda, enquanto tá tudo ótimo, né? E, infelizmente, nós tendemos a nos acomodar quando estamos no ótimo, né? Tô no ótimo, não preciso fazer nada, né? Não tem aquela história, time que tá ganhando não se mexe, né? Mas não é bem assim. E aí é interessante porque agora me veio 2 exemplos, né? Meio fora aqui do contexto, mas que vale a pena para eu trazer aqui para vocês, que é o seguinte, né? O mundo evolui, as coisas evoluem. E, por exemplo, vocês sabem que o relógio suíço sempre foi um relógio muito famoso, né? De ponteiro, analógico e tudo mais, chiquerésimos, carésimos. E por muitos anos dominaram completamente o mercado, décadas. Até que um belo dia, um suíço, olha só, desenvolveu o relógio digital. Sabia disso? E aí o suíço chegou lá com um projeto de relógio digital. Claro, eles estavam à frente, né, dos analógicos, era natural que eles fossem se desenvolvendo para criar um relógio digital. E aí ele criou o relógio digital, levou lá para o parecer lá do conselho, e o pessoal achou aquilo um absurdo. E que é isso? Anos de tradição com o nosso relógio suíço. Para que a gente vai mudar e fazer um relógio digital que ninguém conhece, não tem estilo, não tem classe, não tem sofisticação? Descartaram o relógio digital, continuaram com o relógio suíço analógico. Alguns anos depois, os japoneses criaram um relógio digital, venderam o relógio digital e conquistaram o mundo dos relógios digitais, que colocou os suíços no bolso. Então, o que é isso? Isso é acomodação. Os próprios suíços poderiam ter se dado bem, continuado na frente no ramo dos relógios, só que agora uma outra leitura com relógio digital, e acabou que por falta de interesse em mudar o que estava ganhando, né, perderam. E é isso que a gente faz, né? Então, time que tá ganhando não se mexe sim, porque se tá bom sempre dá para ficar melhor, né? E aí a gente se acomoda. E aí se você se acomoda, você vai ficar para trás, né? Vai ficar para trás de você mesmo, porque não interessa o outro, interessa você, se você pode estar melhor ou não, né? E quanto menos você se esforça para estar se aprimorando, e lembre agora sempre da história do relógio suíço, né? Enquanto você não está se esforçando para se tornar um relógio digital e depois relógios muito além do digitais, né? Você tá ali parado no tempo, vai ficando para trás, vai ficando esquecido de você mesmo. Então é fundamental a gente estar sempre com esse olhar para nos cuidar, para aumentar a nossa quantidade de energia, para nos aprimorarmos sempre, porque não tem fim para a quantidade de coisas que nós podemos aprender sobre nós mesmos nesta vida. Não tem fim, é um poço sem fundo. Quanto mais você dá um passinho para dentro de você, é mais um universo que se descortina. E imagina, se você nunca entrou, o quanto você está perdendo de saber de você mesmo, sobre você mesmo. Então, não há tempo a perder, gente. A vida é uma só, sabe? Quanto eu ouço os meus alunos falarem assim, poxa, por que eu não conheci vocês antes? Mas, ao mesmo tempo, eu falo assim, não pense nisso, porque você conheceu na hora que você precisava conhecer, na hora que você estava pronto para todas essas mudanças. A questão é que nós é que decidimos se estamos prontos para as mudanças ou não, e assim atraímos essas mudanças para as nossas vidas. Então, queira você estar pronto para qualquer mudança, pronto para se conhecer mais, né? Nesse sentido de se aprimorar mais, de mais fundo em você mesmo, porque quanto mais você empurra isso para frente, pior para você, porque vai chegar uma hora que você vai precisar fazer esse mergulho para dentro. E é muito mais gostoso,
pleno de saúde, com tudo ok, com tudo funcionando bem, cheio de amigos, com tudo organizado na sua vida e não com tudo desorganizado, porque aí vai dar muito mais trabalho para você primeiro organizar e depois entrar lá dentro e descobrir de fato quem você é e tudo que você pode fazer e realizar na sua vida de acordo com a sua própria essência, de acordo com o que realmente interessa a você lá dentro, lá no íntimo. Bom, gente, acho que é isso. Se alguém quiser colocar mais alguma coisa, a Shirley falou aqui que era realmente o nenê. Estou colocando em prática 6 da manhã todos os dias. Isso aí. Isso aí. Quanta coisa estou sentindo hoje para me aprimorar, mãezinha. É isso aí, mãezinha, ó. Firme e forte, né? Vamos, ó. Toma um banho gostoso, frio, joga fora a nhaca, né? Vamos focar nas soluções e agir, fazer o que precisa ser feito. O resto se ajeita, já te falei. Tá bom? Então é isso, meus amores. Um beijo grande. Amanhã é dia de leitura. Tô aqui vendo alguns livros aí pra vocês, mas se vocês quiserem algum assunto específico, direciona, porque eu sempre tenho um livro aqui que vai ter a ver, tá? E aí, 6:30, a gente conversa aqui, 15 minutos pra você amanhã, tá bom? Lembrando que tem festa de aniversário da escola no sábado, tá muito legal, porque nós temos um curso, né, que se chama Aprofundamento Filosófico, e são os alunos desse curso de Aprofundamento Filosófico que estão organizando. Thomas King, você é figura fundamental nessa festa. Thomas tá comigo desde 2001. Já deixou de ser aluno há muito tempo, né? Já virou amigo, já virou afilhado de casamento, porque eu sou madrinha de casamento dele. Conheceu a esposa na escola, que é a Fatinha, que também é afilhada de casamento. Então, enfim, já virou família, né, Thomas? Mas esteja lá. Inclusive, a Dor falou que ia combinar com vocês, de vocês estarem juntos para poder acessar, porque vai ser tudo online. Então, se você quiser participar da nossa festa de aniversário, me manda um direct, tá? Que aí eu mando o link pra você estar lá conosco. É isso. Shirley, bom te ver aqui, bom ver vocês todos aqui. Beijo grande e até amanhã.